Primeira coisa que eu quero dizer é que foi lindo demais esses momentos anteriores, ouvir o coro cantando, e as músicas escolhidas foram músicas fantásticas que falam ao nosso coração e que nos remetem à presença de Deus, né? Nos fazem pensar nos céus, nos fazem pensar no nosso Deus, no nosso comprometimento com Ele, na nossa vida com Ele. Por isso que, antes de qualquer coisa, agora eu queria que nós nos colocássemos em pé e nós vamos orar ao Senhor. Pai de amor, que alegria, Senhor, estarmos aqui na Tua casa. Que bom, Pai, estarmos aqui cantando louvores ao Teu nome, exaltando o Teu nome, pois só Tu és digno de todo louvor e de toda adoração. Te agradecemos, ó Deus, por esses momentos gostosos, por esses hinos cantados em louvor ao Teu nome, por aquilo que o Senhor já nos falou, Pai, através da música, através da Tua palavra que já foi lida. Te agradecemos, ó Senhor, porque o Teu poder está aqui, reinando entre nós, e queremos suplicar, ó Deus, em nome de Jesus, aquieta agora os nossos corações, fala-nos, ó Deus Santo, usa esse Teu servo, Pai, para que a Tua palavra seja lida e explicada, ó Deus, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, e dirija-nos, ó Deus Santo, para uma intimidade maior contigo, Pai. Queremos ouvir a Tua voz, queremos nos inclinar ao Teu querer, queremos ser instrumentos do Senhor para exaltar e glorificar o Teu nome em todo o nosso viver. Nós te suplicamos a Tua bênção, a Tua unção sobre cada uma aqui, cada família aqui representada, e te suplicamos a direção do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda em pé, eu quero convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, o médico amado. E nós vamos ler lá no capítulo 13, Lucas capítulo 13, versículos 6 até 9. Lucas 13, versículos 6 a 9. Diz o seguinte: Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: Há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Pode cortá-la? Para que ela está ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos, Jesus está aqui proferindo mais uma das suas parábolas, né? As muitas parábolas com as quais ele nos ensinou. E agora ele está falando da figueira. E a figueira é uma das figuras utilizadas na palavra de Deus para representar o povo de Deus. E Jesus veio, em primeiro lugar, para falar à casa de Israel. Então, naquele momento, ele estava falando aquela parábola, pensando primeiramente na casa de Israel, e ele assim o fez, né? Ele o tempo todo, ele cuidou primeiro, ele falou primeiro à casa de Israel, e então, depois, a outros povos. Mas depois desse momento, né, desse primeiro momento, ele mesmo orientou os seus discípulos a pregarem o evangelho a toda criatura, como a gente vê lá a grande comissão em Mateus 28, 18 a 20, ele diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, nós vemos aqui que ele
passou a orientar os seus discípulos a ir a todas as nações. Então, todas as nações agora eram alvo desse evangelho que primeiro foi levado aos judeus. E aí a gente vê lá no evangelho de João algo muito interessante, quando ele diz lá no capítulo 1, a partir do versículo 11, João dizendo o seguinte: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, todos quantos recebem Jesus se tornam filhos de Deus, se tornam povo de Deus, né? E o versículo 13 diz o seguinte: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Olha que coisa interessante que João diz aqui. Os quais não nasceram do sangue. O que significa isso? Que ninguém é filho de Deus de nascimento, por herança. Não é pelo fato de eu ser de uma família de crentes ou de servos do Senhor que nasceu alguém e esse alguém é automaticamente filho de Deus. Não. Não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. O que significa isso? Ninguém, por melhor que seja, por mais devotado a Deus que seja, ninguém pode tornar a si mesmo filho de Deus. Não é a carne que tem esse poder, né? Então não é a carne que torna ninguém filho de Deus, nem da vontade do homem. O que significa isso? Ninguém, por mais próximo de Deus que esteja, pode declarar alguém filho de Deus. Ele não pode, com a sua pretensa autoridade, dizer que alguém é filho de Deus e essa pessoa tornar filho de Deus. Então, nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É por isso que Jesus diz lá para Nicodemos, né? Que é importante nascer de novo. Nascer de novo. Então, quando a gente nasce de novo, nós nos tornamos filhos de Deus. Quando a gente nasce de novo, nós nos tornamos povo de Deus. E o apóstolo Pedro diz isso de uma maneira linda e maravilhosa na sua primeira carta, a partir no capítulo 2, a partir do verso 9. É um texto muito conhecido, mas é muito lindo. E ele diz o seguinte: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Portanto, nós somos povo de Deus. Nós somos povo de Deus. E a palavra de Deus diz lá em Romanos 15:4, e é um texto que eu tenho repetido muitas vezes lá na minha classe da EBD, o apóstolo Paulo diz o seguinte: tudo que foi escrito para nosso ensino foi escrito. Tudo que foi escrito para nosso ensino foi escrito. Então, se tudo que foi escrito para nosso ensino foi escrito, se nós somos povo de Deus, e se a figueira da parábola que eu li representa o povo de Deus, então essa parábola diz respeito a nós hoje. Naquele primeiro momento, ela se referiu ao povo de Israel, mas hoje ela se refere a nós. Então o que Jesus está dizendo ali? Que nós, enquanto povo de Deus, espera-se de nós que produzamos fruto. Nós, enquanto povo de Deus, enquanto filhos de Deus, enquanto servos do Senhor, enquanto povo santo, enquanto igreja do Senhor, nós precisamos produzir fruto. Cabe a nós nos envolvermos nessa tarefa de fazer aquilo que o nosso mestre espera de nós. Uma coisa que eu tenho dito, meus queridos, é que nós não somos povo de Deus apenas para estarmos numa igreja agradável como essa. Nós não somos povo de Deus apenas para participar de um culto gostoso como esse, ouvir linda música com um coral bonito como esse, né? Música tocada por vários instrumentos, pessoas que Deus capacitou. É muito bom estar aqui.
É muito bom ouvir essas coisas. É muito bom participar desse ambiente. É muito bom a gente se relacionar uns com os outros, um ambiente saudável, onde a gente se encontra com pessoas que pensam como a gente, que professam a mesma fé que a gente, que crê do mesmo jeito. Então é muito bom a gente estar aqui. Mas nós não fomos salvos só para isso. Não fomos salvos só para isso. O Senhor espera de nós que produzamos fruto. Fruto. E o texto que nós lemos do apóstolo Pedro, ele diz o seguinte: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós precisamos proclamar isso ao mundo. E eu gosto muito de frisar isso, meus queridos. Não fique com medo desse proclamar as virtudes de Deus ao mundo. Sabe por quê? Porque Deus capacita algumas pessoas para usar o microfone, para falar no público. Deus capacita algumas pessoas para serem pastores, mestres. Deus capacita algumas pessoas para serem missionários e viajarem para outros lugares, para outros países. Deus capacita algumas pessoas para liderarem alguns ministérios. Mas Deus capacita todos nós para sermos testemunha. Não são algumas pessoas, somos todos nós. Então você vai proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz no ambiente onde você está. Na sua casa, na sua família, com seus colegas de trabalho, com seus vizinhos, com seus amigos. Você não pode ficar calado. Você não pode se manter inerte, passivo. Você precisa se posicionar. Nós somos servos do Senhor e nós fomos chamados para sermos proclamadores dessa virtude, dessa maravilha que é a transformação que Cristo nos proporcionou. E olha que coisa interessante. Esse amor de Deus, ele é tão maravilhoso. E eu gosto muito daquele momento em que Jesus, ele está lá no Mar da Galileia, de repente ele diz para os discípulos assim: vamos para outra margem. E aí ele deita no barco e vai, e eles vão navegando no Mar da Galileia. De repente vem uma tempestade muito grande, e os discípulos se atemorizam com aquilo. E aí Jesus acalma a tempestade, ele chega do outro lado lá, e quando ele chega lá, ele para num lugar e de repente vem um cara endemoniado, saindo de um cemitério. Ele andava no meio dos sepulcros, diz a palavra de Deus, e já chegou brigando, criando um mau caso. E o povo assustou com aquilo. E aí, Jesus vai, liberta aquele homem, e diz lá no versículo 18 do capítulo 5 de Marcos o seguinte: olha que coisa linda que Jesus diz ali. Marcos 5, a partir do versículo 18. Ao entrar Jesus no barco, então já estava voltando, ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus fizera e todos se admiravam. Essa é a ordem. Essa é a ordem. Como eu disse lá, que o apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos, tudo o que foi escrito para nosso ensino foi escrito. Toda vez que eu leio a palavra de Deus, é Deus falando comigo. Toda vez que eu abro a palavra de Deus e leio um texto, o Espírito Santo revela a vontade de Deus para mim e fala ao meu coração. Então essa mensagem, ela fala para mim. Eu preciso falar daquilo que Cristo fez na minha vida. Eu preciso anunciar para aqueles que estão comigo o que Cristo fez, as transformações que Ele produziu em mim. Eu preciso mostrar ao mundo que eu sou de fato uma nova criatura. Isso é produzir fruto.
Isto é agradar ao meu Deus, isso é obedecer ao mandado dele. E queridos, quantas vezes nós temos tanta dificuldade no relacionamento em casa, com os nossos queridos, e a gente gera tensão, e normalmente a temperatura sobe, e às vezes palavras duras são ditas. Quando eu faço isso, eu não estou me deixando ser controlado pelo Espírito Santo. Cada um de nós agora precisa se colocar diante do Senhor e entender o seguinte: Deus te colocou naquela família, naquele trabalho, naquele ambiente para anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas. Ele é o nosso Senhor e nós precisamos seguir neste caminho de obedecê-lo, de fazer aquilo que ele nos mandou. Então, a ordem é: vai e anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. E aí, meus queridos, quando a gente olha essa ordem de Jesus, a gente pensando exatamente nessa preocupação que nós devemos ter de produzir fruto, de frutos dignos de arrependimento, frutos que mostram que você de fato é uma nova criatura, nós vemos essa ordem expressa de Jesus lá em Lucas, no capítulo 3, versículos 8 e 9, quando ele diz exatamente isso: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Olha só o que isso quer dizer. Ele está dizendo o seguinte: não se vanglorie pelo fato de você estar participante de uma igreja ou de uma família crente. Não se vanglorie disso, não se descanse nisso, mas produzir frutos, né? Porque toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. O que isso quer dizer? Quando a gente produz fruto, nós mostramos de fato que nós nascemos de novo. Quando a gente não produz fruto, a gente está se enganando. A gente está se enganando. Porque a árvore boa produz frutos bons. E a árvore má produz maus frutos. Então, nós devemos nos preocupar com isso, olhar para a nossa vida, para o nosso relacionamento com Deus, verificar como é que eu estou diante do meu Senhor. Será que essas verdades que eu canto aqui, em todos os cultos, elas são verdade na minha vida? Elas estão transformando a minha vida? Elas estão impactando a minha vida de tal forma que eu impacte a vida dos outros também? Eu estou sendo desafiado a seguir o meu mestre e fazer como o meu mestre. Lá em Mateus ele diz o seguinte, capítulo 5, a partir do versículo 13: vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Se nós somos luz, não é para ficar escondido. Se nós somos luz, nós temos que irradiar essa luz. E veja bem que a luz, ela alcança os outros. Olha que coisa linda a imagem, a figura. A luz alcança os outros. A luz, ela não fica retida aqui, ela alcança os outros. Quando ela começa a brilhar, ela impacta a vida dos outros. Queridos, nós somos passageiros aqui neste mundo. Nós somos peregrinos aqui neste mundo. E como peregrinos, eu preciso entender que eu estou aqui, enquanto eu estou para anunciar a palavra do Senhor.
Eu estou aqui para ser instrumento do Senhor, para abençoar outras pessoas. Eu estou aqui para poder provocar transformação na vida das outras pessoas. Eu estou aqui para que as pessoas, para que a bênção alcance as outras pessoas e tenha valor eterno. Valor eterno. Muitas vezes a gente se esquece de que nós somos seres espirituais habitando um corpo terrestre e temporário. Nós somos seres espirituais habitando esse corpo que vai ser transformado um dia e que vai morrer um dia, vai virar pó um dia, mas o nosso espírito, ele é eterno. E aí, como que eu vou conviver com pessoas? Às vezes pessoas que eu amo, que eu prezo, e não vou falar, e não vou testemunhar, e não vou me preocupar com eles. Precisamos, meus queridos, produzir frutos. Cada um de nós precisa se envolver com esse sentimento, com esse entendimento, com essa missão que o Senhor nos deu, produzir frutos. Produzir frutos. O profeta Ezequiel, Deus falando ao profeta Ezequiel, lá no capítulo 33, ele não só chama a atenção do profeta com relação a esse posicionamento de anunciador, como ele também mostra o peso que existe sobre nós de não falarmos. Ezequiel 33, versículo 7 diz o seguinte: quanto a você, filho do homem, tudo que foi escrito para nosso ensino foi escrito. Quanto a você, filho do homem, eu te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Nós vimos que a casa de Israel era o povo de Deus, e quando nós fomos transformados pelo poder de Cristo, nós fomos transformados em filhos de Deus, nós fomos transformados em povo de Deus. Então é Deus dizendo para mim aqui, a cada um de nós aqui, eu constituí, Deus falando, cada um de vocês, para serem atalaias na casa do Senhor. Na casa do Senhor. Você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Você. Cada um de vocês. Cada um de nós. Que estamos aqui. Cada um que estamos aqui agora ouvindo essa palavra. Deus quer que nós nos coloquemos como atalaias. Deus quer que nós sejamos anunciadores da sua palavra. E veja bem, para que eu seja um anunciador da palavra, eu preciso conhecer essa palavra, eu preciso comer essa palavra, eu preciso me alimentar dessa palavra. E a partir desse momento eu vou então anunciar essa palavra aos outros. E olha o que mais o Senhor diz. Versículo 8. Se eu disser ao ímpio que ele certamente morrerá, e você não falar para advertir o ímpio do seu mau caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Palavra para nós. Versículo 9. Mas se você falar ao ímpio, para o avisar do seu mau caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. O que Deus está dizendo aqui, meus queridos? Da responsabilidade que nós temos de anunciar essa verdade, essa palavra, àqueles que estão ao nosso redor. Deus colocou você num determinado ambiente, em contato com algumas pessoas. Deus te deu esse campo para você trabalhar. E nós não podemos negligenciar essa missão. Não podemos negligenciar essa missão. Nós somos povo de Deus. Nós fomos chamados para anunciar as virtudes do Senhor sobre nós. Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz e nós somos conclamados a anunciar essas coisas. E Jesus, ele vai
apertando mais o seu povo, os seus servos, os seus discípulos. E ele vai dizendo de uma forma mais direta e trazendo a responsabilidade dessa missão, desse compromisso para cada um deles. E lá em Lucas, no capítulo 12, versículo 47, ele diz o seguinte, Lucas 12, 47. Aquele servo que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Veja bem, alguém que conheceu a vontade de Deus. O que significa? Alguém que esteve em contato com a palavra do Senhor. Pessoas que participam da igreja, participam dos cultos, ouvem as mensagens, ouvem os desafios, participam do louvor, mas se calam. Mas não assumem o seu papel de atalaias. Então, esse que conheceu a vontade do seu Senhor será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Então, a palavra de Deus está dizendo, o ímpio que está lá fora, que não conheceu, que não teve contato com essa palavra, ele vai ser menos cobrado do que nós aqui, se a gente se calar. E diz o final do versículo 48. Aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então, nós estamos recebendo a palavra, nós estamos sendo orientados, nós estamos sendo desafiados, a palavra nos desafia, Deus fala conosco. Então, a nós o Senhor diz, muito será exigido de nós. Nós não podemos negligenciar isso, meus queridos. Nós não podemos agir de forma diferente. E aí, tem um determinado momento que os discípulos chegam para Jesus, lá no capítulo 13 de Lucas, a partir do versículo 23, e diz assim, alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus respondeu, esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Preste atenção nisso que Jesus está dizendo aqui. Esforcem-se por entrar pela porta estreita. A porta estreita é o caminho. É o caminho que Jesus ensinou. É o caminho da salvação. É uma porta estreita por quê? Porque você não pode fazer qualquer coisa, agir de qualquer maneira. Você vai agir de acordo com os princípios e valores da palavra de Deus. Então o Senhor está dizendo assim, esforcem-se por andar nesse caminho. Esforcem-se por estar nesse caminho. O que significa isso, meus queridos? Nós fomos salvos, fomos redimidos pela graça, isso é obra de Deus, mas agora o andar no caminho, o seguir as orientações do Senhor, obedecer à ordem do Senhor, isso depende de nós nos envolvermos, de nós querermos fazer isso. E aí, Jesus continua dizendo, pois eu vos afirmo que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. O que ele está dizendo aqui? Não é pelo esforço da pessoa que ela entra no caminho. Isso é obra de Deus. Lembra que nós lemos lá em João? João dizendo que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, o entrar nesse caminho é obra do Espírito Santo em nós. Então, ninguém por esforço próprio consegue fazer isso. Mas depois que eu estou nesse caminho, é o meu esforço que me leva no processo de santificação. E eu preciso me esforçar nesse caminho de santificação. E aí, ele continua a partir do versículo 25 agora. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater, dizendo, Senhor, abra a porta para nós, ele responderá, não sei de onde vocês são. Então vocês dirão, comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava em nossas ruas. Mas ele dirá a vocês, não sei de onde vocês são, afastem-se de mim, vocês todos que praticam o mal. O que ele está falando aqui? Aqueles que se acostumam de estar na casa do Senhor. Vêm para dentro da igreja, participa dos cultos e acha que só pelo fato de estar aqui é salvo. Não é. Não é.
Tem muita gente, meus queridos, que se acostuma com a rotina, o jeito de ser da igreja, dos cultos, com a rotina dos domingos, das quintas-feiras. Às vezes participa de todas as atividades da igreja. Mas é só rotina. É só rotina. Cada um de nós precisa ter um relacionamento íntimo com Deus. E precisa se colocar diante do Senhor para poder se ver diante do Senhor. Porque é o Senhor que fala, que nos mostra o quanto a gente precisa mudar, o quanto a gente precisa ser transformado. Lá em Isaías, no capítulo 30, versículo 21, um texto que eu gosto muito. Isaías 30, 21 diz o seguinte: o Espírito vai estar acompanhando vocês, de tal forma que se vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, vocês vão ouvir a voz dizendo o seguinte: opa, não é esse o caminho. Não é esse o caminho. Então, quando nós temos intimidade com Deus, quando nós temos relacionamento com Deus, quando a nossa vida com Deus é de fato autêntica, Ele fala. Ele fala. Ele fala ao nosso coração. Ele nos mostra onde nós estamos errando. E Ele diz: opa, não é por aí, é por aqui. E é esse envolvimento que nós precisamos ter com o nosso Deus. Sabe uma coisa que eu creio que é um desafio que cada um de nós precisa colocar diante de si? Se eu estou caminhando com Cristo, eu estou deixando coisas para trás e prosseguindo para o alvo da soberana vocação. Então eu estou mudando. Se eu estou caminhando com Cristo, eu estou mudando. O que significa isso? Coisas que eu fazia e que às vezes eu me arrependi, eu não faço mais. Lembra de Davi, o homem segundo o coração de Deus? Pecou absurdamente, fez coisas horríveis. Mas ele, quando era confrontado com o seu pecado, ele reconhecia o seu pecado, pedia perdão a Deus e não mais caía naquele pecado. Como é que tem sido o nosso relacionamento com o nosso Deus? Como é que tem sido a nossa vida com o nosso Deus? Como é que tem sido o nosso testemunho diante daqueles outros que não conhecem o Senhor? Nós temos sido, de fato, atalaias? Nós temos sido, de fato, figueiras que produzem frutos? Nós temos anunciado as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz? Nós temos impactado a vida das outras pessoas? E o apóstolo Pedro, ele mais uma vez, ele nos chama a atenção. Ele nos diz que nesse caminho de testemunhar, algumas coisas podem acontecer. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 13, diz o seguinte: ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos da prática do bem? Mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo de ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. Presta atenção nisso, presta atenção nisso. Santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Estão entendendo? Nós devemos estar prontos para falar do nosso Senhor, do nosso Jesus, da nossa relação com o nosso Deus, a qualquer um que pedir a razão da esperança que há em nós. É para isso que nós fomos chamados. E o apóstolo Pedro ainda continua: mas façam isso com mansidão, com temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal.
Então, é da vontade de Deus que nesse caminho de testemunhar, se eu sofrer algum tipo de bullying, de gozação, ou às vezes até de grosseria, porque tem gente que fala assim, não, eu não quero ouvir essas coisas não. Não tem problema nenhum. E olha que nós estamos vivendo num país onde as coisas que podem acontecer são coisas simples assim. Pedro estava falando com um público cujas consequências eram muito mais graves ainda. E mesmo assim ele estava falando, fala. Mesmo assim você fala. Mesmo assim você testemunha. Então nós devemos abraçar essa missão. Essa palavra traz muita responsabilidade a todos nós. Essa palavra, ela nos faz pensar. Ela nos faz nos colocar diante do Senhor. E nos faz a cada dia olhar para nós mesmos e pensar o seguinte: como é que eu estou? Como é que é a minha relação com Deus? Tem um momento na vida de Jesus que eu acho fantástico. Ele chega para os discípulos e fala assim: quem dizem os homens que eu sou? O que ele estava querendo com isso? Ele estava querendo que eles dissessem qual que era o impacto que ele, Jesus, estava provocando na vida deles, na vida das pessoas que estavam ouvindo. E aí eles responderam. O povo lá de fora acha que o senhor é um profeta, que o senhor é um dos profetas que voltou. E aí ele diz assim, e vocês, que estão perto de mim, que têm uma relação mais íntima comigo, quem vocês acham que eu sou? Aí Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus estava impactando a vida de Pedro, de tal forma que Pedro reconheceu nele quem ele era. Pergunta. Nós temos feito essa mesma pergunta? Quem dizem os homens que vocês são? Quem diz seus familiares, seus amigos, os seus colegas que vocês são? Se a gente chegar lá e perguntar para eles, o que eles vão falar de vocês? Aqui está um servo do Senhor. Aqui está uma testemunha viva de Cristo. Esse é um homem de bem. Tem valores, princípios baseados na palavra de Deus. É isso que eles vão dizer? Cada um de nós precisa pensar nisso. Porque tudo que foi escrito para nosso ensino foi escrito. Então nós devemos também trabalhar com essa visão. E eu creio que a melhor maneira de nós avaliarmos a nós mesmos em relação à nossa vida com Deus é perguntar quem convive conosco. Os maridos, perguntem às suas esposas. As esposas, perguntem aos seus maridos. Pergunte aos seus filhos. Pergunte aos seus irmãos. Filhos aos pais. Porque ali naquele ambiente, que é um ambiente gostoso, saudável, agradável, de segurança, é um lugar onde a gente pode se abrir. E ali a gente vai ver, de fato, quem nós somos. O que nós estamos fazendo? Se a gente está vivendo, de fato, como servos do Senhor. E aí depois eu posso estender isso para fora. Mas eu não posso ficar calado. Eu não posso ficar parado. Eu não posso ser o mesmo. Eu não posso ser o mesmo. E olha só como é que Deus fala essas coisas. Desde o Velho Testamento. Olha o que ele diz lá em Jeremias, no capítulo 9, versículo 25. Coisa linda, coisa linda. Eu acho maravilhoso, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, o mesmo Deus de graça, que fala de transformação no Novo Testamento, é o Deus que fala de transformação no Velho Testamento também. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Jeremias 9, 25. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei todos aqueles que são circundados apenas na carne. O que é isso? Crente de fachada. Crente de fachada. Fez a circuncisão, mas aquilo ali não significou um pacto com o Senhor. Não significou transformação de vida. Não significou que é nova criatura. Então, desde aquele momento, Deus estava falando assim, vocês precisam circuncidar o coração.
É a transformação de dentro que importa, que muda, que mostra de fato que nós somos novas criaturas. Eu quero terminar. Quero terminar com o profeta Isaías. No capítulo 55, a partir do versículo 6, Isaías diz o seguinte: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Não é que Deus vai se afastar. Não é isso. Não é que Deus vai se afastar. A palavra de Deus diz que as minhas mãos estão estendidas para vos abençoar, mas as vossas iniquidades é que causam separação entre vós e o vosso Deus. Então, quando ele diz buscai o Senhor enquanto se pode achar, é porque tem um determinado momento que a dureza do nosso coração nos impede de nos aproximarmos de Deus. Então Deus está dizendo assim, olha, busca o Senhor enquanto você pode achar, enquanto seu coração ainda está sensível, enquanto você ainda está maleável, enquanto você está propenso. Porque vai chegar um tempo que o seu coração vai se endurecer e você não vai conseguir mais achar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam sem primeiro que reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. O que Deus está dizendo aqui, meus queridos? Ele é que vai conosco. Ele é que garante a sua palavra para cumprir. Ele diz lá para Jeremias, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, quando ele nos manda testemunhar, quando ele nos manda falar dessas coisas, ele está conosco, ele nos capacita. E quando ele está conosco, ele nos dá esse poder para testemunhar, aí vem o fruto. Aí vem o fruto. E é exatamente isso que ele está dizendo aqui, né? Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não torna, então, quando a chuva vem e cai sobre a terra, ela produz fruto, porque ela rega a terra e o fruto vem desse molhar da terra. Versículo 12 diz o seguinte, saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isso glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. É o nosso Deus que faz cumprir a sua palavra. É o nosso Deus que faz com que o fruto venha. Nós precisamos apenas nos colocar à disposição dele. Nós precisamos apenas deixar que ele nos conduza, que ele nos faça, de fato, novas criaturas. Que a natureza divina enche o nosso coração. E que nós sejamos guiados, sustentados e dirigidos por ele. Queridos, a nossa vida vai impactar a vida de outras pessoas de forma eterna. Eterna. Nós estamos falando de coisas que apontam para a eternidade. E nós somos os instrumentos de Deus para isso. Nós somos os instrumentos de Deus para isso. Nós cantamos tanta coisa bonita aqui hoje, falando sobre o poder do Senhor, falando sobre buscar primeiro o reino de Deus, falar sobre a ação poderosa de Deus em nós. Isso é verdade. Mas nós precisamos transformar isso em fruto. Fruto. Eu volto lá no texto inicial de Lucas, dizendo o seguinte, né?
que Jesus olhou para aquela figueira e não encontrou fruto. E quando ele não encontrou fruto, ele mandou cortar. Mas ele dá um tempo. Ele dá um tempo para que a gente mude. Porque diz o seguinte, né? O homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixe-me ainda este ano até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bom. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Como é que nós estamos? Nós estamos prontos para sermos tocados pelo Senhor, para sermos impactados pelo Senhor, abraçar essa verdade e produzir fruto? Sermos de fato novas criaturas? Anunciarmos de fato as maravilhas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz? Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé mais uma vez. Grandioso Deus, nós te louvamos, Pai, porque a tua palavra ela é poderosa, ela nos fala ao coração, ela nos desafia, ela nos confronta, Pai, e traz luz sobre as nossas vidas, sobre o nosso entendimento. Ó Deus Santo, te agradecemos porque o Senhor cuida de nós, porque a tua mão, Pai, está estendida para nos abençoar, para nos perdoar, para nos transformar, porque o Senhor quer fazer de nós bênçãos, Pai, bênçãos para abençoar outras pessoas. Ó Deus, coloca esse desejo em cada um de nós. Coloca essa vontade no coração dos teus servos aqui, ó Deus Santo, para que sejamos instrumentos do Senhor. Queremos fazer aquilo que te agrada. Queremos exaltar o teu nome. Queremos anunciar o teu nome, ó Deus Santo, para todos aqueles que estão ao nosso redor. Ó Deus, cuida de nós. Coloca esse desejo no nosso coração. Ó Pai, só conhece a vida de cada um aqui, Pai. Cada um. Eu coloco a vida de cada um nas tuas santas mãos, Pai. Que o teu Santo Espírito trabalhe, fale os corações, produza transformação. Que o teu Santo Espírito nos tire, Pai, da inércia, se estivermos na inércia. Nos tire dessa paradeza, se estivermos na paradeza. E nos leve para uma vida frutificante, Pai. Uma vida que agrade ao Senhor, que exalte o teu nome, que glorifique o teu nome. Ó Deus, coloca esse desejo no nosso coração, Pai. Fala-nos, ajuda-nos, fortalece-nos, santifica-nos, Pai. E acima de tudo, Senhor, dá-nos poder. Poder do teu Santo Espírito para fazer a tua vontade, fazer o teu querer e sermos instrumentos do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.